Bom, há 4 dias aqui do segundo turno, a pesquisa Quest, divulgada ontem, mantém Ricardo Nunes à frente de São Paulo. O candidato oscilou de 45% para 44%. Guilherme Boulos foi de 33% a 35%, e com isso a vantagem do atual prefeito caiu de 12 pontos para 9. À frente à sondagem do dia 16, Boulos cresceu entre os que votaram em Tabata Amaral, de 54% para 62%, enquanto Nunes teve alta entre os que optaram por Pablo Marçal, de 74% para 79%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Essa pesquisa também olhou para quem passou apuros aqui com um apagão, né, os eleitores que sofreram com a falta de luz, e os dois aparecem tecnicamente empatados. Então, Nunes tem 40% e Boulos tem 39%. Queria que você desse um panorama geral, né, sobre especialmente o favoritismo do prefeito Ricardo Nunes nessa segunda etapa. Pois a diferença, como você disse, Carolina, caiu de 12 para 9 pontos, mas isso ainda está dentro da margem de erro e não é tão significativo, já que estão faltando 3 dias para as eleições, né? 9 pontos ainda é muito alto. Agora, o Boulos, ele avançou num eleitorado, aliás, em 2 eleitorados que são muito interessantes e revelam muito da reta final da campanha. Ele aumentou a intenção de voto entre as mulheres e entre os jovens. As mulheres são muito desconfiadas. Eu diria assim, Carolina, nós, mulheres, não caímos assim na primeira esparrela, não. A gente olha, pensa bem, ainda bem, né? Reflete, ouve, antes de tomar decisões, né? Não é assim de supetão. E as mulheres nessa reta final aquelas que estavam indecisas, né, estão migrando para a candidatura do Boulos, assim como os jovens. Os jovens, diferentemente das mulheres, eles vão para lá, vão para cá, ou seja, eles ficam oscilando, ficam em dúvida, o que é bom, né? Ter muita certeza quando a gente é muito jovem, pode não ser muito salutar, não. É bom ter dúvidas, não é? Assim como jornalistas, nós somos obrigados a ter dúvidas. E por isso que a gente vive perguntando por quê. Então, o Boulos entra num modo, assim, meio desespero ou vale tudo, né? Mas o Ricardo Nunes está numa posição mais tranquila. Essa reta final só não pode ter grandes solavancos, né? Porque sempre pode acontecer um fato novo de última hora, pode surgir alguma novidade, pode surgir um contratempo, né? Pode ter uma chuva maior do que se esperava no dia da eleição, mas são questões imprevistas. Por enquanto, o Ricardo Nunes continua sendo favorito, ele entra nos últimos momentos ali da campanha como favorito, lembrando que ele tem o apoio, aspas, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e tem também aí um vice indicado pelo Jair Bolsonaro. Nessa pesquisa de ontem da Quest, né, fica claro que o eleitorado do Ricardo Nunes não tem a menor ideia de quem seja o vice dele, né? O Ricardo Nunes tem esse apoio, vamos dizer, para inglês ver, do Bolsonaro, aceitou, né, engoliu o vice do Bolsonaro, que ninguém sabe quem é, nem o eleitor do Nunes, mas o fato é o seguinte, ele continua na dianteira, continua como favorito, como a gente já disse, e a história é o seguinte, o grande vencedor nessa história, né, se confirmada a vitória do Ricardo Nunes, não será o Bolsonaro, e sim o Tarcísio Gomes de Freitas. Muito bem.
esperamos também, hoje tem mais uma pesquisa para sair, que é o Datafolha. Bom, Eliane, mas vamos ter de alguma forma Pablo Marçal neste segundo turno. Ele foi ali terceiro colocado no primeiro turno, candidato do PRTB. Ontem ele ressurgiu para propor uma sabatina com Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, cada um num dia. Numa publicação nas redes sociais, o Marçal diz que o encontro seria para perguntar o que o povo quer saber dos candidatos. E a ideia é realizar os encontros hoje e amanhã. Vamos ouvir o que ele disse. Fala Brasil, fala São Paulo. Eu tenho um desafio aqui. O desafio é o seguinte: sabatinar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Eu quero saber se você concorda com isso, e já está lançado, e a imprensa aí, se possível, avisa eles aí, manda mensagem para eles, aqui no meu canal mesmo. Eu chamo, sem gracinha, sem diferenciação, fazer perguntas contundentes, né? Falar aquilo que o povo quer falar e não aquilo que é combinado. Eu me proponho a fazer isso. Se você concorda, você vai escrever aqui, ó, chama. Aí eu lanço o desafio e coloco o horário. Se um aparecer ou os dois aparecer, o pau vai quebrar. Bom, pouco tempo depois, o Boulos comentou a publicação dizendo que topava o encontro, e mais tarde, durante uma entrevista, o candidato confirmou mais uma vez. Assistam amanhã a minha sabatina com o Marçal, porque eu topei, vou fazer. Tá pra fechar o horário, assistam. Vou fazer, não fujo de debate, não fujo de conversa, não fujo de amanhã nada. É quinta, e aí sexta amanhã já é o debate. Sexta já é o debate da Globo. Então tá aí, a candidatura do Ricardo Nunes não comentou, mas quem comentou foi o vice, né? Você estava falando do vice agora, o Coronel Melo Araújo do PL, ele escreveu: tá desempregado, procurando emprego como jornalista, vai terminar suas obras lá na África. E aí, Eliane, o que dizer dessa cena aí, desse segundo turno de São Paulo? Bem, ontem eu digo, nós, os jornalistas, passamos o dia inteiro discutindo não Ricardo Nunes e não Boulos. A gente ficou discutindo Pablo Marçal, ou seja, o sujeito é bom de marketing, né? De marketing pessoal, porque ele foi derrotado no primeiro turno, mas ele consegue a proeza de, nos últimos dias do segundo turno, ser colocado de volta sob os holofotes. O Pablo Marçal se colocou no palanque novamente, atraiu todas as atenções, e o Boulos topou, entrou, caiu na armadilha e topou. Né? Ontem teve um intenso debate o dia inteiro de quem achava que o Boulos devia ir e de que o Boulos não devia ir para o debate. Bem, eu acho, no mínimo, muito, muito, muito arriscado. Porque vamos pensar bem, o Pablo Marçal, ele não é uma pessoa razoável. Ele não foi um candidato razoável, ele entrou na campanha por um partido muito, vamos dizer assim, polêmico, né? Ele entrou na campanha para bagunçar, para provocar, para agredir. E ele, no último lance do primeiro turno, simplesmente lançou um documento, não, que não é documento, um papel fraudado, né, com acusações muito graves contra o Boulos. Ou seja, alguém pode achar, em sã consciência, que o Pablo Marçal está fazendo esse convite ou esse desafio em boa fé? Acho muito improvável. Se ele está chamando, não é para favorecer o Nunes ou o Boulos, é para favorecer ele próprio. Bem, mas a campanha do Boulos alega que, como o Marçal teve 1.700.000 votos, né, que é um eleitorado que faz toda a diferença no segundo turno, e esse eleitorado está indo muito mais fortemente para o Ricardo Nunes, que essa é a chance do Boulos falar para esse eleitorado. Né? A audiência é muito grande e o Boulos tem a chance de falar. Ok, tem a chance de falar, mas alguém acha que ele vai ter a chance
de falar direitinho, de ouvir perguntas razoáveis, de ter uma coisa civilizada, acho muito difícil. Acho um lance muito, muito perigoso do Guilherme Boulos. Mas vamos ver o que acontece. E a gente amanhã aqui na Rádio Eldorado vai comentar. Vem cá, o Boulos acertou ou o Boulos agiu por desespero e entrou numa baita de uma fria? Vamos ver. Porque é isso, né? O que Marçal perguntaria para o Boulos? Ou será que vai chamar Boulos de Boulis, né? De aspirador? Como é que ele falava? Era aspirador que ele falava? Cheirador? Aspirador, sabe? E também, assim, né, ele não respondeu ainda sobre os vários processos que tem na justiça, inclusive aquele laudo falso que divulgou ali sobre o Guilherme Boulos. Então, na verdade, quem vai fazer pergunta para quem ali, né? Vamos ver como é que, de fato, vai ser o saldo dessa entrevista aí sabatina.